Gestão da experiência do cliente, pessoal, vamos lá. Aqui nessa figurinha ao lado, a gente tá vendo ali que tem caminhos, né? É uma jornada, né? A gestão da experiência do cliente, ela vai trabalhar com a jornada do cliente dentro ali da sua empresa, né? Para consumir o seu produto. Essa jornada, muitas vezes, ele não começa no momento em que o cliente ele pisa na sua loja, na sua empresa, né? No lugar que ele vai, ou quando ele entra no site. Mas a jornada do cliente começa desde um anúncio, né? Um comercial, uma propaganda sobre aquele produto, tá? Então tudo isso faz parte de estratégias, né, que as empresas utilizam para melhorar a experiência do cliente. Hoje, né, não é simplesmente entregar um produto, não, cada vez mais as pessoas estão exigentes, cada vez mais existe concorrência, né, para entregar ali naquele meio, né, para que se entregue ali um produto, tá? Então, dito isso, pessoal, vamos aí. A gestão da experiência do cliente, ela refere-se a estratégias e práticas adotadas pela empresa para garantir que a jornada do cliente seja positiva, né? Já pensou, você vai comprar um produto e a jornada da compra, ela é cansativa, ela é exaustiva, cheia de experiências ruins. Você tem que lidar com pessoas que te atendem mal, você não encontra o produto não é organizado, então você acaba tendo uma jornada ruim e pode ser que você não volte, pode ser que você não dê a preferência para aquele produto, para aquela loja, para aquela empresa. Então as empresas, elas também têm investido nisso, em melhorar a gestão da experiência do cliente, né? Aí aqui até fala, né? Desde o primeiro contato até o pós-venda. Eu estou recrutando pessoas que querem trabalhar no Banco do Brasil. Se você quer trabalhar no Banco do Brasil, então vem comigo, né? Clica no link e começa a estudar pelo meu guia, o Método Estude Todo Santo Dia. E eu estou com uma oferta especial de lançamento do meu guia. É só você clicar no link. Nesse guia, o que você vai ter? Você vai ter aulas em que eu vou te ensinar a estudar para concurso. Eu vou levar todo o direcionamento para você conseguir estudar. Então são aulas curtinhas, aulas bem curtas. Eu sei que você é ocupado, você trabalha, né, tem o cansaço do dia a dia, então são aulas curtas que você vai ter, né, para você estudar para o Banco do Brasil. Além disso, vai ter os materiais em PDF, você vai ter um cronograma ali, onde você vai todos os dias saber o que precisa estudar. Vai ter o meu e-book, os meus e-books de conhecimentos bancários comentados, grifados, com aquilo que é importante para você e questões de concurso para você fazer, tá bom? Lembrando, as aulas são aulas em que eu vou ensinar a você a estudar, a se organizar o teu dia a dia, vou te ensinar a fazer mapa mental, tem aula de motivação, então tudo isso tem no meu guia de estudo para você se preparar e passar, assim como os meus alunos passaram no concurso da Caixa, tá bom? Então, clica aqui no link na descrição do vídeo e vem estudar comigo. Envolve entender as necessidades e expectativas dos clientes, personalizar interações, oferecer suporte ao cliente. Veja que a jornada do cliente não termina quando ele paga e recebe a sua sacolinha com o seu produto, mas envolve também oferecer um suporte eficiente, né? Eu não estou fazendo propaganda para ninguém, mas eu vou citar um exemplo. A Dell, né, é uma das empresas que tinha um suporte nesse pós muito bom. Você conseguia ligar, você não entrava em filas enormes, então você atendia, o cliente te atendia, né? Você dava o número lá do seu computador, do seu notebook, e ele rapidamente localizava. Então, eles investiram muito nessa jornada do cliente. Então, era uma jornada muito completinha, desde o início, ali onde você comprava, a pessoa te atendia, mesmo online, havia um atendimento, e aí depois esse suporte, né? Depois que o cliente finalizava a compra, né? Então isso só para vocês entenderem, tá? Você tem esse exemplo para vocês entenderem como que faz diferença, né? Um suporte de atendimento ao cliente muito bom, né? Às vezes faz com que você volte ali aquele lugar somente por isso, né?
Então as empresas elas vão buscar constantemente melhorias para proporcionar uma experiência excepcional, né? O objetivo é criar lealdade, né? Aumentar a satisfação e impulsionar o sucesso do negócio, né? Gerir isso dentro da empresa, tá? A empresa tem que aprender a gerir isso. Pessoal, como que isso funciona assim, essa questão? Como que vai funcionar? Né? Para que serve isso? Eu posso fazer uma venda hoje, uma venda de um produto, né? Vou lá, fiz a venda. Pessoal, mas eu não vou viver só de uma venda. Né? Eu vou vender hoje eu vou vender para um determinado grupo de clientes, né? Vou vender ele para determinado grupo de clientes. Mas eu quero que eles retornem. Eu quero que eles voltem, não é, gente? Eu quero que eles voltem para comprar de mim. Então, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, esse cliente vai voltar se ele tiver tido uma experiência boa, dependendo se for um produto mais duradouro. Se não, ele não vai voltar, né? Então, se você vai numa lanchonete, numa padaria, você precisa cativar aquele cliente, porque aquele cliente ele vai voltar muitas vezes em pouco tempo, tá bom? Então, isso é o objetivo dessa estratégia da gestão de experiência do cliente, é isso, é gerar lealdade. Aqui, ó. Gerar lealdade, aumentar a satisfação do cliente, impulsionar o seu negócio, tá? É isso, pessoal. A gestão da experiência do cliente serve para isso. Entregar experiências positivas ao cliente pode reduzir seu custo para atender clientes em até 33%. Aqui é um estudo. Quando você entrega experiências positivas ao cliente, você pode reduzir o seu custo, redução de custo aqui, ó, reduzir o custo em até 33%. Já pensou você reduzir o seu custo em até 33%? É lucro. Isso aumenta o seu lucro, né? Aumenta o lucro. Então, veja que é muito importante, pessoal, essa estratégia, né, de experiências positivas. E hoje as empresas estão ligadas. Então, é tanto que você vê hoje as premiações, né, do TripAdvisor, com os melhores estabelecimentos, os melhores restaurantes, os melhores hotéis, né, os lugares para se visitar. Ele dá prêmios e as empresas, os hotéis competem por isso. E só quem ganha é o cliente, porque o cliente vai ter ali uma experiência muito boa. Além disso, segundo pesquisas, 96% dos clientes afirmam que o atendimento ao cliente é importante para se tornar leal a uma marca. Gente, olha, eu não sei quem gosta de ser mal atendido, mas eu não gosto. Eu gosto de um bom atendimento e isso faz diferença para mim voltar em determinado lugar, né? Para me comprar em determinado lugar. Então, eu tenho muitas vezes dificuldade quando eu vou em lugares em que é um self-service ali, você não tem muito contato com as pessoas, tá um pouco bagunçado, às vezes você não sabe onde encontrar as coisas. Então isso é um pouco ruim, né? Quando você vai no atendimento físico ali, né? E no online também tem que ser uma gestão muito boa. Você precisa... O caminho para você comprar o seu produto na internet, ele tem que ser uma experiência positiva também, porque ele pode ser uma experiência negativa. Cadastros muito longos, dificuldade no sistema, tudo isso prejudica. Então, ou seja, 96% dos clientes afirma que o atendimento ele é importante para mim para você se tornar leal a uma marca, né? É por isso que a gestão da experiência do cliente é um tema tão importante para as empresas, né? Aqui, ó, segundo divulgado pela Deloitte, pesquisas mostram que clientes provavelmente mencionarão um aspecto positivo, né? Um aspecto da experiência do cliente para uma média de 9 pessoas. 9 pessoas. Enquanto elas quem? Esses clientes aqui, ó, esses mesmos clientes, provavelmente contarão a 16 pessoas sobre sobre experiências negativas, né? Sobre experiências negativas. Ou seja, eu contei aqui um aspecto positivo, né? Há uma média de 9 pessoas,
né? 9, enquanto aqui quase a metade, né? 16 pessoas. Ou seja, é muito mais. A gente conta... Quando a gente é maltratado, quando a gente tem uma experiência ruim, a gente conta muito mais, a gente reclama muito mais do que quando a gente é bem tratado, do que quando a gente é elogiado, entenderam? Por outro lado, os clientes que gostam de experiências positivas provavelmente irão gastar 140% mais do que os clientes que relatam experiências negativas. Ou seja, quando você tem experiências positivas ali no mercado, você vai gastar mais, você fica até constrangido, né? Compelido a gastar mais, né? Naquele lugar. Porque você gosta de ficar ali. Então você gosta, às vezes você tá num lugar, então você vai acabando gastando mais ali, né? Pra ficar naquele lugar, né? Geralmente um lugar de consumo, alguma coisa assim, né? Ou até uma loja que você tem um produto que você gosta, roupas e tudo mais, né? Às vezes é uma loja que vende todo tipo de roupa, criança, para homem, para mulher, então você acaba comprando para todo mundo ali num lugar, porque de certa forma você se sentiu bem, teve experiências positivas naquele lugar, então você vai gastar mais lá, né? Benefícios, tá? Benefícios da gestão da experiência do cliente, tá, pessoal? Uma gestão eficaz, uma gestão boa. Redução de custos, a gente já viu isso. Diminuição da churn rate, né, que é a taxa de rotatividade de clientes, ou seja, são clientes muito rotativos, né, ou seja, porcentagem de clientes que deixam de fazer negócio com uma empresa em um determinado período de tempo, né? Então as empresas elas trabalham para diminuir essa rotatividade, para que os clientes fiquem mais, retenção do cliente, tá? Crescimento do lifetime value, né, que se refere ao valor líquido previsto que uma empresa pode esperar gerar de um cliente ao longo da duração do relacionamento com a empresa, né? Ou seja, é o tempo da vida, né? Todo aquele tempo da vida, da existência daquele cliente em que eu posso tirar dele dinheiro, né? Entre aspas, né? Posso receber dele dinheiro, posso receber dele, né, uma troca de negócio, onde eu vendo o meu produto, onde eu vendo o meu serviço e ele me paga. Então, com isso, eu aumento esse crescimento. Ou seja, ele vai ficar mais tempo durante né, durante a vida dele comprando de mim. E aí, maior satisfação do cliente, clientes mais felizes vão reclamar menos, vão elogiar também para pessoas, né? E aumento ali de promotores, que aí no caso é de questão de divulgação, de vendas e tudo mais. Ações para implementar a gestão da experiência do cliente, pessoal. Definir os touch points, que é os pontos de toque dos clientes, né? É fundamental definir os pontos de contato da jornada do cliente, que aí no caso aqui, por onde que eu vou ter contato com esse cliente, né? Mídias sociais, lojas físicas, site, call centers, independente se for físico ou digital, todo ponto deve ser definido e mapeado, tá? Mapeamento, a gente até viu isso em outras aulas, né? Essas coisas, as empresas, elas precisam mapear, elas precisam ter isso bem alinhados, né? Isso bem escrito dentro da sua estratégia, tá bom? Isso é importante para que as empresas consigam simular a experiência que seus clientes recebem e, dessa forma, criar mecanismos para garantir uma jornada mais prazerosa, né, gente? Segunda ação, monitorar os canais de comunicação. Deve-se monitorar e analisar todas as interações dos clientes dentro de seus canais de relacionamento, porque isso é importante para identificar possíveis gargalos nas jornadas de compra. Pessoal, vamos falar aqui dos bancos.
né, aqui dos bancos. Por exemplo, hoje o Bacen, ele tem divulgado lá no seu Instagram o ranking dos clientes mais bem colocados e os mais que estão mais em baixa lá nas reclamações do cliente, né? E a Caixa, ela tem crescido ali positivamente, né, na questão de clientes bem reclamados, tá? Ou seja, menos reclamados, vamos dizer assim. A Caixa tem evoluído bastante, tem se trabalhado bastante nisso, os bancos têm trabalhado bastante. Por isso que é importante monitorar. Quando ele fala monitorar e analisar essas interações, as empresas, elas vão monitorar, né, os saques, as ouvidorias internas, as ouvidorias externas, né, que tem vários locais, inclusive já tem questões privadas, né, por exemplo, o Reclame Aqui é algo privado, ele não é do governo. Você tem o consumidor.gov, são lugares onde as pessoas, elas reclamam, fazem algum tipo de reclamação, ou até fazem algum tipo de solicitação por lá, não é nenhuma reclamação. E as empresas, né, como o saque não é necessariamente reclamação, mas para as empresas solicitarem algum tipo de serviço, de manutenção, de suporte, as empresas, elas têm monitorado isso. Para quê? Para que melhorem a sua prestação de serviço, para que melhorem o valor percebido pelo cliente, que melhore a jornada do cliente. Então, por exemplo, você vai numa empresa de telefone, às vezes você é atendido, a pessoa, olha, é muito importante que você faça uma reclamação primeiro aqui com a gente, uma ouvidoria primeiro com a gente, antes de ir para o externo. Por quê? Porque aqui nós vamos dar um atendimento, nós vamos ouvir você, né? E aí quando você vai e acaba não resolvendo e vai para uma reclamação externa, as empresas também, elas têm muita atenção de tentar reverter aquilo, né? Por quê? Porque isso, as empresas já entenderam que elas precisam melhorar a experiência do cliente, senão os clientes não vão continuar com elas, senão elas não vão ter aqui esses benefícios, ó, do churn rate, do lifetime value, né, da satisfação do cliente, da redução de custos, porque os clientes vão acabar saindo, né, lá da empresa, né? Fazer uso de pesquisa de satisfação, entregar experiências integradas. Para aplicar a gestão da experiência, o cliente, é imprescindível que as empresas possuam recursos para conseguir oferecer um atendimento omnichannel, né? Essa questão das experiências integradas, pessoal, a gente viu um pouquinho na outra aula, que você chega num lugar e ali você consegue resolver a sua vida, né? É integrado ali, algo. Eu tenho várias experiências porque é resolvido muita coisa para mim, né? É oferecido muitos serviços, eu não tenho muito trabalho, eu compro um produto, né? E eles já me oferecem ali uma manutenção lá no futuro, né? Então tem toda uma integração dessa experiência do cliente ali. Ações para implementar a gestão da experiência do cliente, continuação. Adotar o Customer Success, aí quem fala inglês, né? Acompanhar o sucesso do cliente é um importante passo para conseguir realizar a gestão da experiência do cliente. Isso porque essa estratégia, além de contribuir com a satisfação do consumidor, pode ser uma excelente fonte para gerar insights de como os produtos podem ser melhorados para atender expectativas dos clientes, né? Então, ou seja, toda essa trajetória do cliente, você pode extrair dela, né, aqui com esse sucesso do cliente, né, a questão dele ter conseguido o que ele queria, e aí ele vai fazer avaliações, isso pode trazer insights, né? Ou seja, ele vai, daquela experiência, né, daquilo que ele relatou na sua compra e tal, na sua avaliação, pode trazer insights para que a empresa melhore, para que a empresa possa trazer mais valor para o seu produto, alguma coisa que ela está errando, alguma coisa que falta melhorar, né? Ou às vezes algo que ele não está enxergando, alguma necessidade do cliente que ela não está enxergando, que de repente ela enxerga aquela necessidade devido a ter escutado o cliente, ela enxerga aquela necessidade e aí ela até ganha, ali faz um novo produto para o cliente, né? E continuar inovando sempre, né, pessoal? Esse é a palavra de ordem, né, das empresas, dos bancos, tá? Inovação sempre.
Como que a banca pode cobrar, né, pessoal, isso de vocês? Como que isso pode cair na prova? Aí, uma prova lá da Fundação Carlos Chagas, Banrisul, 2019, escriturário. Para que a empresa siga crescendo, é necessário que seja estimulada a aprendizagem organizacional, certo? Então, é preciso estimular que a empresa ela se organize. A gente viu isso na outra aula. Afinal, é dessa forma que a sustentabilidade pode ser buscada, né? Sustentabilidade da empresa. A empresa precisa continuar sendo sustentável. Ela precisa continuar bem gerida, né? Bem capitalizada, né? Vamos dizer assim, né? Contudo, os diretores de um banco estão preocupados com a dificuldade que os gerentes têm encontrado no desenvolvimento de processos de detecção detecção e correção de erros, ou seja, os gerentes eles não estão conseguindo meios ali para encontrar, né, situações, né, erros, né, para que eles possam corrigir, e esses erros estão prejudicando o banco, né, podem prejudicar o banco no futuro, né. Eles acreditam que isso ocorra por falta de treinamento adequado para os funcionários e gerentes e por pouca confiança na informação que é compartilhada. Então, ou seja, a gente vê aqui alguma situação, né? A empresa está sem mecanismos para encontrar erros e para poder corrigi-los, né? Os erros estão aí, os gaps, né? As faltas estão lá, mas ninguém está encontrando e ninguém está conseguindo fazer com que esses erros sejam corrigidos. Isso pode ser por falta de treinamento adequado, né? E por pouca confiança na informação que chega até eles, né? Vamos lá. A chamada gestão da experiência do cliente tem seu foco exclusivo no ato de condicionar o cliente a realizar somente determinadas operações. Ela é focada em condicionar o cliente a realizar somente determinadas operações. Pessoal, lembra que a gente falou, né? Às vezes o cliente precisa de uma experiência integrada, onde ele tem ali, não faça somente uma compra, mas faça às vezes outras, mais de uma compra e tudo mais. B, não se preocupa com a construção do relacionamento com o cliente, né, pessoal? Gestão da experiência do cliente é isso, né? Não, né? Centrando-se na lógica da transação, né? Ou seja, o meu produto, ele precisa do meu produto e ele vai vir aqui, então eu não preciso investir em nada, né? Na experiência do cliente pode ser a pior possível, né? Vai ser assim. Pode ser replicada na estratégia de segmentação de mercado e de definição de público aos alvos da empresa, mas não em sua estratégia de posicionamento. Está centrada na visão da empresa que, ao afetar seus produtos, despreza o chamado insight do cliente. O insight do cliente são aquilo que o cliente vai falar para a empresa, por vários motivos, seja por um elogio, seja numa reclamação, seja no feedback dado lá na hora da compra. Isso são insights. Esses insights ajudam a empresa a melhorar o seu serviço, a melhorar os seus produtos. Tem uma visão geral da maneira pela qual a empresa e seus produtos podem ser importantes em todas as fases da vida do cliente, né? A chamada gestão da experiência do cliente, o que significa, né? Visão geral da maneira pela qual a empresa e seus produtos podem ser importantes em todas as fases da vida do cliente. Ou seja, aqui está falando de etapas, né? Gestão da experiência do cliente. Então aqui, pessoal, somente para determinadas operações, né? Isso aqui é estranho, né? A empresa ela quer vender todos os seus produtos, a empresa ela quer vender como um todo. Não se preocupa com a construção do relacionamento com o cliente. Não se preocupa, isso é estranho também, né, pessoal? A empresa tem que se preocupar, tá? Então, se você não tiver, pessoal, numa questão que você não consiga lembrar a resposta, não saiba, vão por essas eliminações, elimine essas questões aí. Sempre pensem, a empresa ela tem que ser pró-cliente, pró-experiência do cliente, né? Com isso já vai ajudar bastante. Ela pode ser aplicada na estratégia de segmentação de mercado e de definição de público-alvos da empresa, mas não em sua estratégia de posicionamento. Pessoal,
Até aqui tá certo, tá? Ela pode ser aplicada nisso, na segmentação, né? Quando eu segmento meu cliente, eu posso ter ali a gestão da experiência do cliente, com certeza. Mas não a estratégia de seu posicionamento. O posicionamento da empresa, ela tem que olhar para vários aspectos, tá, gente? Para vários aspectos. E pode ser que esse aspecto aqui, ela não pode deixar de fora, aliás, a gestão da experiência do cliente no momento de se posicionar, né? Ali com a sua marca, com o seu produto. Está centrada na visão da empresa que, ao ofertar seus produtos, despreza o chamado insight, né? Então não é, porque a gente viu que é o contrário. Na gestão da experiência do cliente, ela privilegia o insight do cliente, tá? Então, pessoal, com essas eliminações aqui, fica muito mais claro que a letra E tem uma visão geral da maneira pela qual a empresa e seus produtos podem ser importantes em todas as fases da vida do cliente. E a resposta é a letra E, né, pessoal? Então, continue praticando, tá, gente? Vocês estão estudando, o curso aqui, o preparatório, ele é focado naquilo que é importante, mas vocês precisam muito resolver questões. Isso vai fazer diferença para vocês. Resolvam muitas. E como que você resolve questões? Errou a questão? Volta, pessoal. Volta naquela questão em todas as alternativas que você ficou com dúvida, que você errou. Procura no material, procura na internet, procura na legislação. É assim que esse estudo vai fazer diferença para você. Tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. Me sigam lá nas redes sociais, gente. Me dê o seu feedback lá, converse comigo. Eu vou ter o prazer de falar com você lá, tá? E até a próxima. Bons estudos e vamos buscar essa vaga. Até mais, gente.